Olá, pessoal! Hoje eu estou aqui de amarelo, já estou amarrotada porque faz parte. Mas eu estou de amarelo porque nós estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, essa campanha linda e a gente precisa falar sobre ela. Não vou falar sobre as doenças psiquiátricas porque eu não sou psiquiatra nem psicóloga e este é um campo muito importante, muito complexo que não dá pra gente falar sem conhecimento. Mas eu vou explicar para vocês, de uma maneira bem resumida, como o nosso cérebro funciona. E a partir daí a gente vai entender algumas coisas que são bastante importantes para esse mês. Então vamos lá. No seu cérebro, o seu cérebro é composto por células que se chamam neurônios. Eles são células lindas, parecem uma estrelinha e tem um rabinho comprido. E essas células são responsáveis pela comunicação. Elas recebem os estímulos e passam para as próximas células o sinal. Então é assim que as informações passam por todo o seu corpo, porque os neurônios não estão só no seu cérebro. Quando você bate o seu dedinho do pé na quina do móvel e sente dor, a dor sai lá do seu dedinho para o seu cérebro através dos neurônios, que estão lá do seu dedinho até o seu couro cabeludo. E como é que isso acontece? O neurônio que está lá na ponta do seu dedinho, ele recebe um estímulo de dor. Ele produz uma substância que significa dor, porque ele não sabe falar. Então ele fala através dessa substância. Ele vai produzir uma substância que significa dor e passar para o próximo neurônio. A hora que ele transfere essa substância para o próximo neurônio, o outro neurônio, o segundo, recebe essa substância e entende dor. E ele vai fazer a mesma coisa, produzir a mesma substância e passar para o terceiro. O terceiro entende e assim por diante, até chegar no seu cérebro e você entender tudo o que aconteceu e o que você está sentindo. Isso acontece muito rápido. É mais ou menos como aquela brincadeira do telefone sem fio, mas de uma maneira muito mais eficiente, porque a gente começa com uma mensagem e termina com um negócio totalmente distorcido. Os neurônios trabalham direitinho, funcionam de uma maneira super eficiente e super rápida por todo o seu corpo, para levar a informação do seu corpo para o seu cérebro e do cérebro para todas as suas extremidades. Você consegue acenar com a sua mão porque o seu cérebro produziu uma mensagem, uma ordem para a sua mão acenar. Então, tudo depende dessa comunicação. O que acontece se essas substâncias começam a se desregular? Para começar, o nome dessas substâncias que os seus neurônios usam para se comunicar é neurotransmissores. Olha essa palavra. Neuro, porque elas estão relacionadas ao seu sistema nervoso central, e transmissores, porque elas são os sinalizadores. Então, essas substâncias é que sinalizam felicidade, dor, tristeza, medo, pressa. Tudo isso é comunicado pelo seu cérebro para o restante do seu corpo através dessas substâncias que são os neurotransmissores. Alguns a gente até sabe, a gente está acostumado com os nomes, como serotonina, dopamina. A gente já sabe, às vezes não sabe para que significa, mas já escutou esses nomes em algum lugar. Entendido isso, o que acontece quando o nosso cérebro fica doente? E aí ele começa a descompensar a produção dos neurotransmissores. Produz mais de uns, menos dos outros, ou começa a baixar a produção de tudo. A gente começa a ter quadros psicológicos ou psiquiátricos. Pensa comigo, se o seu primeiro neurônio recebeu a informação de felicidade, ele produz serotonina, passa para o segundo e você tem a informação de felicidade. Agora, se esse primeiro neurônio recebe a felicidade, mas ele não tem serotonina para passar a informação adiante, o seu cérebro não processa mais a felicidade como fazia antigamente. Então, esse paciente começa a ter quadros psicológicos ou psiquiátricos
de diminuição da felicidade, diminuição da motivação. Às vezes ele não tem mais ânimo para fazer as coisas como tinha antes. Ou o humor dele muda muito rápido. Os transtornos bipolares, a ansiedade. Todos esses quadros que a gente costuma colocar como relacionados aos sentimentos, eles na verdade são relacionados à sua mente, ao seu cérebro. Da mesma maneira que uma doença física tem uma causa, uma justificativa e um tratamento, as doenças ditas mentais, elas também têm uma causa, uma fisiologia, uma justificativa e também têm um tratamento. E quem vai definir qual é o tratamento para essas doenças, para cada paciente? É o médico, é o profissional, o psicólogo ou o psiquiatra. Eles vão trabalhar isoladamente ou juntos, porque o trabalho deles é diferente e complementar. Então, do mesmo jeito que quando a gente tem uma infecção, a gente vai ao médico, faz o diagnóstico e ele prescreve antibióticos. Quando a gente tem uma dor, a gente vai ao médico, tem o diagnóstico e ele prescreve o medicamento. Quando a gente tem uma doença psicológica, psiquiátrica, a gente precisa ir ao médico para ele fazer o diagnóstico e prescrever o tratamento. Por que eu falo isso, que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque nesse mês é um mês de conscientização sobre as doenças mentais. E a gente precisa começar a entender que as doenças da mente ou as doenças do cérebro, elas são importantes e elas não dependem da vontade do paciente da mesma forma que as doenças físicas. Você não escolhe ter um cálculo renal. Da mesma forma, você não escolhe sofrer de depressão. E da mesma forma, a gente não fala para o paciente que está lá, nosso familiar que está com uma pedra no rim, morrendo de dor, a gente não fala para ele assim, se esforça que passa. A gente também não fala para ele, muda o foco, pensa em outra coisa que isso passa, porque não vai passar. E com as doenças mentais, psiquiátricas, psicológicas, é a mesma coisa. A gente não pode falar para o nosso familiar que está depressivo pensar em outra coisa que passa, porque não vai passar. O cérebro dele está precisando de ajuda, não consegue se virar sozinho. Nos quadros mais graves, mais severos, por exemplo, da depressão severa, isso foi visto em autópsias, além de ter um desbalanço dos neurotransmissores, de todas essas substâncias do cérebro, há um encurtamento dos neurônios. Então, os neurônios que estavam pertinho um do outro, se comunicando, quando o cérebro está na sua capacidade total, eles começam a se encurtar. Então, eles estão muito distantes uns dos outros para conseguir se comunicar de maneira eficiente. Isso o paciente não consegue reverter sozinho. Não existe um exercício de alongamento de neurônios. O paciente não vai conseguir fazer isso sozinho, ele precisa de um medicamento para conseguir alongar os neurônios dele novamente, produzir, equilibrar os neurotransmissores todos. Então, da mesma maneira que a gente trata as doenças do corpo, a dor, a inflamação, a infecção, qualquer que seja a doença, a gente tem que lembrar que as doenças psicológicas e psiquiátricas também são doenças do nosso corpo. O nosso cérebro está deficiente de substâncias e a gente precisa tratar. Fingir que essas doenças não existem ou fingir que elas não são sérias, não são importantes, não ajuda o nosso paciente. Pelo contrário, se a gente finge que essa doença não existe, ela se torna mais grave. Se a gente diz para esse paciente que é falta de esforço, a gente torna a situação dele mais grave ainda. Porque se o seu familiar não quer levantar mais para ir tomar banho, não é porque ele não quer, ele sabe que ele precisa,
Mas do mesmo jeito que o seu cérebro precisa mandar informação para o seu braço fazer assim, o seu cérebro precisa mandar informação para você levantar, pegar sua toalha e tomar banho. E mesmo que você saiba que você precisa, se o seu cérebro não mandar, você não vai, porque é o cérebro quem controla todo centímetro do seu corpo. Então, se você é o paciente e está nessa situação, se você tem tido dificuldade para se concentrar, se você tem se sentido mais apático, sem vontade de fazer as coisas, sem motivação, procure ajuda. Não é vergonha nenhuma procurar ajuda. Do mesmo jeito que a gente vai ao médico para pedir um antibiótico, para ser diagnosticado e pegar uma prescrição de antibiótico, a gente tem que ir ao médico para dizer, olha, meu cérebro não está bem. O que eu preciso fazer para ele voltar a ficar bem? Porque você não pense que porque hoje você não está bem, vai ser assim para sempre. Não vai. Hoje você não está bem, se cuide. Amanhã você vai estar. Na semana que vem você vai estar. As coisas vão melhorar se você tratar. O que você não pode fazer é enfiar para debaixo do tapete e fingir que o problema não existe, porque ele vai continuar crescendo. Não é um problema do seu sentimento, não é falta de fé, não é falta de esforço, não é falta de vontade, de boa vontade, não é. Se o seu cérebro não está produzindo as substâncias que precisa produzir, é um problema do seu cérebro, é um problema físico, fisiológico. Precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Às vezes a terapia dá jeito, às vezes precisa entrar com medicamento. E você não está sozinho nessa. Quem acompanha os vídeos desde o começo sabe que parte do meu doutorado está sendo feito na Inglaterra. Eu estou em intercâmbio aqui na Inglaterra. E toda essa situação me trouxe uma ansiedade. Eu estou tratando a ansiedade com psicólogo, com psiquiatra, com medicamento. Por que não? Precisar de tratamento, precisar de remédio é uma condição humana. Isso não torna a gente fraco, nem covarde, nem nada. Só nos torna humanos. Quem é humano, um dia precisa de médico. Aí você vai me dizer assim, meu avô morreu com 90 anos, nunca foi ao médico. Deus abençoe que a gente seja, né, que todos nós pudéssemos ser assim, mas não é. E se existe o médico, é porque a gente tem condições que nos levam ao médico. Os médicos existem para nos tratar, para nos ajudar. E se você tem alguém na sua casa, nos seus amigos, que você acha que precisa de ajuda, procure conversar com essa pessoa. Se você acha que esse vídeo vai ajudá-la, compartilha com ela e eu ficarei muito feliz se puder ajudar alguém. Se essa pessoa estiver num estágio muito avançado, que ela não consegue procurar ajuda sozinha, seja você a procurar ajuda. Tome a iniciativa por ela, porque às vezes ela não está mais com condições de ir sozinha. Ela precisa de ajuda de alguém para procurar ajuda profissional. Não desista. Não se sinta sozinho. Nessa época de pandemia, nós estamos cada vez mais próximos em relação às doenças psicológicas e psiquiátricas. A depressão, a ansiedade, os transtornos todos estão cada vez mais comuns. Você não está sozinho, você não é fraco por precisar de ajuda. Procure ajuda, não desista.